Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para falar de mais um edital, o edital da cidade Estância Hidromineral, né, Poá. Eu vou comentar aqui, é um edital grande porque ele traz vários cargos, mas nós vamos focar, melhor dizendo, na parte da educação, tá? Mas são vários e vários e vários cargos que estão disponíveis aí, né, para esse concurso. Mas, como o nosso foco aqui é a educação, então nós vamos falar. Bom, banca, nosso rumo, né? Então, banca aí, nosso rumo, Estância Hidromineral de Poá. Então, é um concurso importante aí para você, vários cargos, vários e vários cargos, né? Não tem de agente operacional, vou só citar calceteiro, coveiro, pedreiro, pintor, tudo de fundamental e completo. Tem os auxiliar de creche aqui, né? Olha só, aqui também, auxiliar de creche, o valor da inscrição R$ 58. Eu tenho bastante cargos aí de ensino médio completo, né? Também aí fiscal, enfim, inspetor de alunos, olha aqui também, ó, 1.671, 40 horas semanais, fiscal de obras, olha só, uma beleza, é muito concurso aí. Aí tem o superior aqui, né, que nós vamos chegar na nossa parte aqui, que é da educação. Então, aqui a gente já vê coordenador pedagógico, ó, 6.284, tem que ter, né, licenciatura em pedagogia e pelo menos 3 anos de docência, inscrição R$ 93, será no período X, né? Então, provavelmente X representando a manhã e Y representando o período da tarde. Ó. Tem de diretor de escola, cadastro reserva, salário de 9.116. Tá bom, né? E o salário de diretor, a gente sempre quer que seja mais, mas tem que ter pedagogia e, no mínimo, aí 5 anos de docência, R$ 93. Eu estou falando que está bom em relação, comparando com outras cidades, né? 9.116. Então, tem para diretor também, né? Estou falando só da área da educação, aí tem médico, fiscal, bastante, bastante cargos aqui, então eu vou passar aqui rapidamente. E professor de educação básica 1, que você vai ter o curso aqui no Já Passei. Ah, chegamos aqui no curso do Já Passei, tudo completinho, todos os autores, toda a legislação, né, questões para você treinar. Então, olha só que beleza, né? E aí você tem já todo o conteúdo em vídeo aulas, PDF, é uma beleza, né? Aí 10 vagas, olha só, cadastro reserva, ensino superior, 4.514,22 por 33 horas semanais. Tem que ter licenciatura plena em pedagogia, habilitação para educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, R$ 93 de inscrição. Tem professor de arte também, uma vaga mais cadastro reserva. Gente, quando coloca 10 vagas, muita gente fala assim, pouca vaga, Fábio, pouca vaga, né? Eu, recentemente, estou vivenciando um concurso aqui, né, que tinha lá o número de vagas, já está no cento e tanto lá, né? Já estão chamando quase 200 pessoas. Então, gente, sempre chama mais. Olha aqui, artes, né? 4.514 também, licenciatura plena, educação artística, artes visuais, artes plásticas, com ênfase em educação, música, ou programa de formação pedagógica, aquele complementar, né? Na disciplina de educação artística, artes ou com ênfase em design, música, teatro, dança, R$ 93. Tem também de ciências, né? Uma vaga, cadastro reserva, o mesmo salário aqui, 33 horas. Também licenciatura plena em biologia, química, física, ou licenciatura em ciências biológicas, ou licenciatura em ciências da natureza, ou plena em história natural, né? Ou também complementação pedagógica aí na área de ciências, R$ 93. Tem de educação física também uma vaga, licenciatura em plena em educação física, ou também programa especial de formação pedagógica, tem que ter inscrição no CREF. Tem geografia também, mesmo valor, uma vaga,
a informação em geografia, estudos sociais, né? Ou também complementação pedagógica. Todos esses R$ 93. Tem história, o mesmo valor, também a mesma situação. Pode ter licenciatura plena em estudos sociais ou plena em história, né? Ou também a complementação. Inglês também uma vaga, né? Também aí licenciatura plena em letras com habilitação em inglês. Professor de língua portuguesa também, mesmo salário, 33 horas, também licenciatura plena em letras. Matemática, uma vaga, licenciatura plena em matemática ou ciências, né, também aceita. Professor de educação especial, aí tem que ter plena em normal superior com habilitação em educação especial ou especialização, aquela de 360 horas, certo? E aí tem psicólogo, psicopedagogo aqui também, olha aqui, ensino superior completo em psicologia, né? Especialização em psicopedagogia. Supervisor de ensino, ó, salário igual do diretor, 916, aí tem que ter licenciatura plena em pedagogia e 3 anos, né, de atuação em funções de suporte pedagógico. Até que, não, 5 anos de docência e 3 anos de suporte pedagógico, né? Eu assumi recentemente a supervisão de uma cidade e lá tinha que ter 8 anos de docência lá de professor. Aí tem vice-diretor, cadastro reserva, 6.284, também tem que ter aí pedagogia. Lembrando que vai ter aqui no curso do Já Passei, o professor, né? Professor que a gente viu lá, professor de educação básica, vou voltar aqui, 1, tá? 10 vagas, salário de 4.500. Gente, a mais, né? Então, a galera de Poá e proximidades, e também até aqueles que estão distantes, tudo pode concorrer lá, certo? Bom, tem um vale alimentação de 250, mas é para servidores que tenham vencimentos brutos de até 4.186. Nesse caso aí, os professores não entram, né? Então, esse benefício, além do vale transporte também que está colocado aí, certo? Então, aqui as informações iniciais, os requisitos exigidos, né? A gente sempre fala, mas são os mesmos, né? Está em dia com o serviço militar, kit com a justiça eleitoral, idade igual ou superior a 18 anos. É importante você estar com a sua documentação aí em ordem, né? As inscrições são na banca lá, o nosso rumo, né? Elas já começaram, nós vamos falar, já começou as inscrições, tá? Nós vamos falar lá no final, no anexo 3, mas você tem que ir lá no site da nossorumo.org.br, certo? Fazer a sua inscrição lá direitinho, pagar o boleto bancário, a gente sempre fala isso, né? Mas pague o boleto bancário a instituições reconhecidas, né? Os próprios aplicativos, para você não ter problema. Eu falo que a gente começa bem no concurso, fazendo tudo certinho para não ter nenhum tipo de problema, né? Então, em paz, para que a gente possa conseguir realizar. Ó, a banca, né, não se responsabiliza por boletos bancários que não correspondem, então preste bem atenção lá na instituição que vai receber. Não é aceito DOC, TED, transferência via Pix, essas coisas, né? Não, é pagamento normal ali, né, gente? Tranquilo, faça sempre dessa maneira. Comprovante de inscrição e o boleto bancário devidamente com comprovante de pagamento deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da realização da prova. Não que eles pedem isso, né? Mas às vezes é para, caso haja ali algum problema, você está com um boleto ali para comprovar, né? Eu mesmo não levo, né? Mas é importante aí, porque nunca cobra isso, né? Porque antes a gente já vê se está escrito, a gente já vê o local de prova, é caso, né? Tiver algum tipo de problema, você pode fazer isso, tá? Bom, aqui, né, você vai conferir lá no site a sua inscrição na área do candidato, se está tudo certo, se deu certo, e caso você tenha alguma dúvida, tem os telefones aí, dúvidas frequentes, contatos da página Instituto Nosso Rumo. Esse telefone atende aí das 9 às 16 horas, tá? Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução
elegível, deixa eu voltar aqui, né, para os candidatos que vão fazer, solicitar condições especiais. O que são as condições especiais? Uma prova ampliada, né, enfim, se você tiver com alguma dificuldade de mobilidade, ou for uma pessoa com deficiência que requisita, que necessita de uma prova em braille, uma prova ampliada, enfim, né, precisa de algumas condições, você tem que mandar essa documentação, o seu laudo com validade de 12 meses contados do primeiro dia da inscrição. Candidata lactante também pode amamentar lá, né? Tem que levar uma pessoa acompanhante, tem que avisar antes, certo? E a mãe poderá proceder com a amamentação a cada intervalo de 30 minutos por filho até de 6 meses, né? Então, caso a candidata ultrapasse o tempo estipulado, será compensado somente 30 minutos. Tem uma compensação de tempo aí para a candidata lactante, certo? Então, o anexo 3 traz lá as condições especiais, né, para quem vai solicitar, e você tem que solicitar isso, certo? Então, também está incluso aí a possibilidade da inscrição do nome social para tratamento a travestis e transexuais durante o concurso público, também tem que ser solicitado. Se o nome social, né? Se você quiser, tem que solicitar. Candidato que foi jurado também deve enviar a certidão comprobatória que exerceu efetivamente a função de jurado, enfim, aí as informações gerais. Inscrição do candidato com deficiência, também ali na cota de 5% das vagas, tem que mandar toda a documentação de acordo, laudo, né? E essa pessoa tem que estar dentro daquelas vagas, né? Dentro das necessidades, dentro ser uma pessoa com deficiência, daquelas que são consideradas válidas para essa cota de 5%, né? E aí elas estão enquadradas aí no artigo 2 da Lei 13.146 e toda essa legislação aqui, súmula do tribunal, enfim, para garantir, né, todo esse processo aí da pessoa que tenha necessidades, tá? Tenha deficiência. Então, né, como eu estava falando das pessoas com deficiência também, ó, as pessoas que têm transtorno do espectro autista, né, portador de visão monocular também tem direito a concorrer ao concurso nas vagas reservadas a deficientes, enfim, tem que ter o laudo, né, certinho, mandar lá a sua inscrição de acordo com o que pede o edital, tá? A classificação da doença, né? Classificação Internacional de Doenças, o CID, né? Que eles usam dessa maneira, né? A palavra que está escrita aqui, embora a gente não goste muito dessa palavra, mas, né? E aí, claro, para que ele possa. E aí, se ele precisar de materiais, equipamentos, transcrição, intérprete de Libras, intérprete para leitura labial, prova em braille, ampliado o auxílio de ledor também, né? Os documentos devem ser enviados via site do Nosso Rumo, envio de laudos, né? Então, bem tranquilo aí para quem já está acostumado. Tem inscrição de cota racial, 20% das vagas ofertadas aí para a cota racial, tá? Então, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas for igual ou superior a 3, ok? Então, essa também aí vagas para o candidato negro, né? Então, aí a cada tem o anexo 4 de autodeclaração de participação pela cota racial, pessoa negra, preta ou parda, né? Sempre depois também vai ter a história da comprovação, né? Então, eu sempre falo isso, né? Não adianta forçar uma situação, quero ir pela cota, não. Isso é destinado realmente às pessoas que são negras, né? Pretos ou pardos, os candidatos negros, tá? E aqueles que se autodeclararem conforme o quesito de raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, vão concorrer lá também, sempre importante a gente ter isso.
A convocação, né, vai se dar, né, pela prefeitura da Estância Hidromineral, POA, no prazo estabelecido, e ele vai também, a fim de depois, né, passar pelo processo de heteroidentificação realizado por comissões específicas para verificar se aquela autodeclaração é verdade, né? Se ele tem os fenótipos do candidato, enfim. Então, aí vai ter essa prova também. Né? As provas aqui, então temos aqui muitas provas, vamos se concentrar aqui nas provas, né, auxiliar de creche, aqui ó, X, né? Língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, 24 questões. Vou falar aí mais da parte da educação, né? Porque, como eu disse, são muitos cargos aqui, então nós vamos ficar aqui mais concentrados na prova de educação aqui, que é o ensino superior completo. Aí todos os professores, aqui ó, coordenador pedagógico vai ser no período X, diretor de escola no período Y, né? E assim o professor de educação básica no X, né? E assim sucessivamente. Tem alguns que são no Y, como inglês. Então, dependendo do seu caso, dá para fazer 2 provas no mesmo dia. Por exemplo, supervisor de ensino e diretor dá para fazer no mesmo dia, porque uma é no período X, outra é no período Y. Língua portuguesa, 7 questões. Matemática, 8 questões. O professor tem mais questões de matemática do que de português, sim. Legislação educacional, 10 questões. E conhecimentos específicos, 10 questões. 35 questões. Dá para menosprezar a matemática, gente? Claro que não. São 8 questões. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, matemática eu vou chutar. Não faça isso, né? Você vai estar aqui no curso, Educação Básica 1 lá, já passei, tem professor de matemática lá, certo? Para você acertar o maior número possível, se der acertar as 8 de matemática, maravilha. Então aqui está, né, o que vai cair na prova. Então, tem legislação educacional, tem conhecimentos específicos, 10 questões, e matemática e língua portuguesa, né? Língua portuguesa com 7 questões, matemática com 8. E tem a avaliação de títulos também, que nós vamos falar lá no capítulo 9, certo? Então, todas essas provas aí. Os títulos é só para a área da educação, né? Então, está aqui toda a área de educação tem aí a prova de títulos, né? Então vamos lá, prestação das provas objetivas vai ser na cidade de Poá, mas às vezes pode ocorrer, né? Sempre os institutos trazem isso. Se lotar lá a cidade, pode ser alocada a cidades próximas, tá? Então tem essa possibilidade, né? Às vezes tem muita gente no curso, pode ser que você vá lá, tá? E aí, para você saber aonde você vai fazer a prova, você tem que ir lá no site Nosso Rumo. Sempre, gente, todas as informações são pelo site, tá? Todas as informações são pelo site. Hora da prova, sempre bom você chegar um pouco antes, 30 minutos, né, para chegar com tranquilidade, sempre documentos com fotos reconhecidas, aí carteira de identidade, né, carteira de trabalho, passaporte, serve, desde que tenha foto. As carteiras de classe também servem, OAB, CRC, CRA, CRQ, né, documentos conhecidos. Vou levar minha carteirinha da escola. Não, aí não serve, né? Esse não serve. Então, a carteirinha da faculdade também não serve, tá? É só de órgãos reconhecidos, né? Como OAB, RC, carteira de trabalho, documentos oficiais, aí, RG, carteira de motorista com foto, tá? Caneta tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis e borracha, ok? Os documentos devem sempre estar em perfeitas condições para a pessoa poder identificar você. E, claro, se você teve ali o documento roubado, se for, você tem 30 dias para resolver isso, né? Senão, não vai aceitar protocolo, nada disso. Agora, se foi antes ali da prova,
você vai ter uma identificação ali, né? E provavelmente você vai fazer a prova tranquilamente. Documentos digitais, olha só, vamos ler isso aqui, ó. Não serão aceitos como documento de identidade. Boletim de ocorrência, né, em desacordo com o item 7 que eu acabei de falar, né? Mais tempo, certidão de nascimento, CPF, título eleitoral, tal. Documentos digitais, né? Não serão aceitos. Está no edital. Aí não adianta você chegar lá com o documento digital e falar assim, não, é um absurdo. Ele está aqui. E se você já teve o prazo para recorrer do edital, não recorreu disso, quem vai, não a banca, o edital é a regra do jogo, então não pode documento digital, não pode documento digital. Não pode aceitar documento de identidade autenticado. Cópia autenticada também não serve, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. No dia da prova, né, não é permitido ao candidato entrar ou permanecer portando armas, né? Não pode nenhum tipo de equipamento eletrônico, bip, celular, qualquer tipo de relógio, qualquer tipo de relógio. Que tem gente que faz briga porque não leu o edital, não é brincadeira, tá, gente? Então, não pode, tá no edital, é a regra do jogo, né? Então, se você existe um momento para discutir a regra do jogo, sim, existe um período em que você pode entrar com recurso contra o edital. Passado esse período, você fez a inscrição, você tacitamente aceita todas essas regras, tá bom? Então, é preciso estar bastante atento. Se você, por acaso, se recusar lá, né, a revista prevista lá, por exemplo, que tem com um detector de metal, você pode ser eliminado, certo? As provas têm totalidade de duração de 3 horas. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se das salas decorridas 2 horas do início da mesma, né? Aí o candidato vai entregar, após acabar a prova, todo o material, né? Tudo ali, respeitando todas as instruções da pessoa lá, né? E aí pode ser excluído do concurso o candidato que se apresentar em local não no local correto, né? Ou após o fechamento dos portões, não apresentar documento de identidade, não comparecer a qualquer prova, ausentar-se da prova sem um acompanhamento fiscal ou antes do tempo mínimo, tiver ali com comunicação com outro candidato, for surpreendido portando agenda eletrônica, gravador, bip, qualquer tipo de relógio. Eu estava com o meu relógio analógico, vai ser eliminado. Tá? Então, né, lançar mão de meios ilícitos, não devolver a prova, perturbar de qualquer modo a ordem do trabalho, fizer anotação de forma fora dos meios permitidos, tudo isso aí são recomendações que você tem que seguir, porque senão você é eliminado. Professor, isso acontece sim, eu já vi gente ser eliminado por causa do relógio, né? Então, muito cuidado, né? Os 2 últimos sempre permanecem ali até o final, até que termine a prova, tá? E aí, para assinar lá, certo? Prova objetiva ela é de 0 a 100, né? E tem aqui também, para o pessoal da educação, a prova de títulos. Para você ser habilitado, você tem que fazer pelo menos 50 pontos, né? Se você não fizer 50 pontos, está eliminado. Aí tem a avaliação de títulos, né? Todos os candidatos habilitados nas provas, ou seja, aqueles que fazem mais de 50 pontos, podem encaminhar seus títulos. Os títulos são encaminhados exclusivamente pelo endereço. Então, não é para levar lá no dia da prova, não. É pelo endereço eletrônico. E aí você tem que enviar direitinho. Título de graduação serve? Não, né? Porque às vezes já é pré-requisito lá, né? Que aceita a pós-graduação lato sensu, mestrado
e o doutorado, certo? Desde que reconhecido pelo MEC, enfim, né? A documentação de título não é obrigatória, ela também não elimina, né? Mas conta os pontinhos importantes. Quais são os cursos aí? Ó? Somando tudo, vale 9,5, né? Então, doutorado vale 5, mestrado 3 pontos, pós-graduação 1,5. Então, você tem que mandar certinho lá com o histórico escolar, seguindo todas as orientações. Aqui são as provas práticas para alguns cargos, não vou comentar isso, né? Porque, como eu falei, nosso foco vai ser a educação, certo? Aí, classificação final, né? A prova objetiva somada à avaliação de título, no caso da educação, é a classificação final, certo? E aí tem lá, né, o critério de desempate, maioridade, respeitando lá o estatuto do idoso, depois específicos, depois aí seguindo essa ordem aí, caso haja empate, os critérios de desempate colocados. Recursos, né? Então, tem recurso do resultado, da realização da prova, da solicitação de cota racial, tudo tem recurso. Sempre ali, publicou 2 dias depois, né, saiu o resultado 2 dias depois. Os recursos poderão ser interpostos no máximo de 3 dias. A banca deu 3 dias aqui. Normalmente é 2 dias, né? Eu já estou tão acostumado com 2 dias que eu já estava falando 2 dias. Mas aqui, ó, 3 dias a partir da divulgação. Então tem um pouquinho mais, né? Não é aceito o recurso para o SEDEX, AE. A banca Nosso Rumo utiliza sempre a plataforma deles para os recursos, né? Recurso, gente, é sempre objetivo, não pode ser coletivo, tá? Não pode ali estar ofendendo a banca, ó, desrespeitando a banca examinadora. Então, sempre procure ser muito objetivo no seu recurso. Quanto mais, às vezes as pessoas são muito emotivas no recurso. Que a prova estava uma porcaria, sabe? Pessoas usam muito adjetivos. Não, o recurso tem que ser objetivo. Ó, a prova não estava de acordo, porque solicitou isso que não está no edital, sabe? Tem que ser bem objetivo. Investidura do cargo eu também vou deixar para depois, porque isso aqui é mais quando você já passou, né? Aí os documentos que você tem que entregar. É importante olhar isso? Porque às vezes você tem algum documento que você não tem que correr atrás, principalmente quem vai fazer cargo de gestão, tempo, né, de magistério. Então é sempre importante você adiantar toda a documentação. O site da banca sempre para as dúvidas, e é bem interessante você ter essas informações caso tenha dúvidas. As atribuições do cargo também não vou falar aqui, né? Eu tenho dúvida do que faz um auxiliar de creche. Lê aqui, né? Lê, porque às vezes você faz um concurso e acha que é uma coisa e é outra. Então aqui está tudo que você tem que fazer. Auxiliar de serviço escolar, né? Eu tenho que fazer isso com o aluno? Tem, que está lá nas tuas atribuições, certo? Então, para ninguém entrar no poder público e depois, não, mas eu não acabei não lendo, não sabia que era isso. Então, sempre procure todas as informações. Aqui tem, ó, toda a descrição de todos os cargos. Isso está nos editais, ó, o que faz o coordenador, o professor, o diretor, o supervisor, né? Todos aqui. Então, é de extrema importância que antes de você fazer a inscrição, você leia a atribuição do seu cargo, tá? Aqui os conteúdos para ensino fundamental completo, ó, creche, né? Aí tem aqui, ó, ética na educação, projeto político pedagógico, base nacional curricular, BNCC, a UECA, né, noções de primeiros socorros, lei orgânica do município, tudo isso aí, inclusão também, tem que saber. Também o serviço de apoio escolar, enfim. Então, vamos lá para o nosso PEB 1, que é o motivo do curso aqui do Já Passei. Então, vamos ver aqui, PEB 1, né, chegando lá, olha lá, edital é grande, falei para vocês, paciência na rolagem da tela, tá? Mas eu gosto de mostrar o edital. Por quê, gente?
para você poder ter assim a visão do edital. Tem muita gente que faz concurso, nem olha o edital. Então, a gente tem a oportunidade aqui, mesmo que rapidamente, de ver o edital, ver como ele é, né? Porque isso vai despertar curiosidade para você olhar lá depois. Ó, língua portuguesa, tudo isso aqui. Interpretação de texto, gênero de texto, semântica, sinônimo, antônimo, sentido denotativo, conotativo, verbo, adjetivo, substância, numeral, artigo, advérbio, proposição, pronome, crase, ortografia, tudo aqui. Matemática, né? Pertinência, inclusão, igualdade, união, intersecção, média aritmética, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, grandezas, medidas, área, volume, ângulo, tempo, massa, né? Ó, situação de equação, primeiro e segundo grau, interpretação de gráfico, geometria, teorema de Tales, Pitágoras, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Tem que estudar isso, galera. Não dá para desprezar a matemática. O pessoal da educação, que não é da área de matemática, obviamente, quem é da área de matemática, tudo bem, né? Mas às vezes despreza a matemática, e são 8 questões, gente. Estamos falando de 8 questões, 7 de português, 8 de matemática, 10 de legislação, 10 de específico. Olha o peso. Né? Imagina se você vai muito mal na matemática, acerta 2, acerta 3, vai te derrubar na classificação. Tá? Olha só, cargos aqui, né, esses cargos aqui, e aqui está o nosso PEB 1, né? Professor de Educação Básica 1, ó, ele aqui, ó, tá? Então, ó, legislação educacional. Constituição, são 10 questões, né? LDB, ECA, parecer a resolução 2 de 2001, né, que é da educação especial, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a Lei 13.105, que é o Plano Nacional de Educação, as diretrizes curriculares, que é o parecer Resolução 4 de 2010, a Resolução 1 de 2020, que é para formação continuada, a BNCC, né? Então, formação básica também, as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Então, tudo isso aqui de legislação educacional no concurso, certo? E aí vem os de conhecimentos específicos, né? Então, vamos lá para o nosso aqui também. Coordenador pedagógico, tá? Aqui, ó, BNCC, temas transversais, né? Eu vou só mostrar aqui o do PEB 1, diretor de escola também, ó. Praticamente, muita coisa vai se repetir no diretor e no coordenador, né? Então, os temas vão se repetir aí, por isso que é interessante, que dá para fazer 2 concursos, a mesma coisa com o supervisor de educação, certo? São temas muito parecidos. E aí, vamos aqui para o professor. Vamos lá, eu falei para vocês, tem muita coisa nesse edital, né? Mas é interessante, porque às vezes a pessoa olha o edital, ela fala assim, nossa, vou ter que ler tudo isso? Óbvio que não, você vai ler as partes do seu, né, da sua área. Você não vai ler o que o cara de medicina vai fazer. Agora, olha só, professor de educação básica 1, avaliação na aprendizagem, didática, o processo de aprendizagem, concepções de currículo, teoria, críticas e pós-críticas, gestão democrática, as principais teorias pedagógicas, tradicional, tecnicista, progressista, construtivista e socio-interacionista, né? Então, aqui Piaget, aqui Vygotsky, projeto político-pedagógico, temas contemporâneos transversais, parâmetros curriculares nacionais, Base Nacional Comum Curricular, a etapa da educação infantil, da página 35 a 55, etapa do ensino fundamental de 57 a 459, a formação dos anos iniciais, a didática da educação, planejamento do ensino, projeto, plano de curso, plano de aula, metodologia do ensino, taxonomias do objetivo de aprendizagem, concepções de educação, repercussões, alfabetização, letramento, prática
nas séries iniciais, referencial curricular nacional, RECENEI, desenvolvimento infantil, físico, afetivo, cognitivo e social, construção do raciocínio matemático, pensamento, linguagem, lei orgânica do município, né? E educação infantil. Então, tudo isso. Aí vem artes, vem ciências também, as especificiências, educação física, geografia, história, certo? Todos os demais cursos. Aqui no Já Passei, você vai ter esse conteúdo PEB 1, tá? Além da legislação, matemática, português, você vai ter esse conteúdo aí, certo? O curso é para PEB 1. Gente, se inscreva, né? Vou deixar aí os links para você fazer sua inscrição. É importante porque você já tem um material ali para trabalhar, as videoaulas, são vários professores, né? O pessoal pergunta, quem é que dá aula? Equipe grande aí de professores, um dá aula de português, outro de matemática, outro de legislação, outro de autor pedagógico, enfim, são vários professores, né? Então, faça a sua inscrição, porque isso ajuda muito a organizar o seu material, né? Você já tem ali todo o conteúdo, então aí basta você fazer um planejamento de como você vai organizar para assistir aula, para você fazer as anotações, enfim, isso te ajuda demais, tá bom? Pessoal, só para complementar, né? Acabei de colocar a informação aqui para vocês também das datas, né? Falei do curso, mas falar das datas, né? Então, olha só, o edital foi divulgado dia 23, as inscrições, elas começam no site no dia 4, tá? No dia 4/3/2024, e elas vão ali até o dia 5 de abril, é data limite para o pagamento da inscrição até às 17 horas. A prova está marcada aí para o dia 28/4, aplicação das provas, né? Depois o gabarito já sai ali no dia 29 às 15 horas, e aí tem os resultados da prova, né? Divulgação do gabarito. Então aqui no finalzinho você tem todas as datas do concurso, né? A homologação está prevista lá para o dia 28/6, a publicação e homologação. Por que eu estou falando isso? Porque só pode chamar, né, a partir da homologação do concurso, quando encerra todas as fases. Então, está em amarelinho aqui, ó, início das inscrições no dia 4/3, depois a aplicação das provas no dia 28/4, né? Então, tem um tempo aí para estudar, né? Dá para conseguir fazer um bom estudo para essa prova aí, certo? Então, aqui no final, no anexo 3, você tem o cronograma. Ó. Todas as datas abaixo são prováveis, sujeitas às alterações. Então, você tem que acompanhar lá no site, certo? Olha aqui, divulgação das inscrições da educação especial, do PCD, né? Período de envio dos laudos aí, no dia 4, data limite da inscrição é dia 5, atenção com horário aqui, ó, 17 horas. Vou deixar para o último dia, né, lá no dia 5, aí você lembra às 8 horas da noite, aí já era. Então, nunca deixe para o último dia, certo? Então, muita atenção nas datas. É importante essa tabelinha aqui para você acompanhar, para não perder nada do concurso, tá bom? Grande abraço, guardo vocês lá no curso, certo? Até mais.